Olá, gente. Hoje vamos falar de um problema de saúde que traz bastante preocupação, principalmente estética, viu? Mas que, em alguns casos, o tratamento exige ainda mais atenção. São as varizes. E quem vai trazer mais informações do quadro, Cuide-se, no BG de hoje, é o Dr. Francisco Moreira. Já está aqui com a gente no estúdio. Uma boa tarde. Ele é cirurgião vascular, então, especialista no assunto. Boa tarde para você, boa tarde, doutor. Francisco. Obrigado, doutor Francisco, por estar aqui com a gente, viu? Perfeito. Obrigado mesmo. Agora vamos começar já aí explanando essa situação, esclarecendo, clarificando aí esse assunto que para muitos ainda há dúvidas, né? Claro. Quais sintomas indicam que pode ser algo mais grave quando a gente fala em varizes? Na verdade, as varizes, o grande problema lá são as dores em peso e cansaço que elas podem desenvolver. E com o passar do tempo, esses sintomas, dor, peso, cansaço nas pernas e o desconforto de ter as varizes vão piorando. Esse, na verdade, é o agravamento, até que complicações mais intensas, que são as síndromes pós-flebíticas, com hiperpigmentação da perna e as úlceras, que aí o caso é bastante grave, já é o estágio final das varizes. Certo, agora é o seguinte, talvez alguém que esteja assistindo aqui está falando, poxa, eu sinto muitas dores nas pernas. Como ter um diagnóstico preciso de que de fato é varizes? As varizes, basicamente o diagnóstico é clínico, porque as varizes, você vê ou palpa as varizes ou elas não existem. Não existe varize interna. Muitos médicos até dizem, você tem varize interna. Então o paciente vive, não existe varize interna. Não há como se desenvolver varizes internamente dentro da perna. Então varize você vê ou palpa essas varizes. Certo. Né? E o diagnóstico é confirmado, e daí para uma programação de cirurgia, porque o tratamento é cirúrgico, com o ecodoppler, que é um exame bastante específico que veio agregar muito no tratamento das varizes. Que dá um diagnóstico preciso, né? Agora é o seguinte, quais são as causas das varizes? Tem aquela questão genética também? Sim. Nós, seres humanos, por sermos bípedes, né, por andarmos em duas pernas, nós temos tendência em ter varize, porque exatamente por essa condição de bípede. Nós temos dispositivos dentro das veias que fazem o retorno do sangue. Quanto menos válvulas, esses dispositivos são válvulas, temos dentro das pernas, o retorno venoso é mais prejudicado. E nós, então, temos tendência em ter essas varizes por causa dessa posição ortostática. Porque nós éramos quadrúpedes e evoluímos para bípedes. Certo. Então, basicamente, essa causa. E a causa genética, sem dúvida. Então tá, olha só, o doutor só começou, viu? Só começou, ele vai ficar com a gente aqui no Balanço Geral. Doutor, um copinho d'água ali, a gente conversa depois, pode ser? Claro, então perfeito. Tá certo, até mais então. Até mais. Agora vamos fazer o seguinte, gente boa. Vamos voltar a falar aí sobre saúde, o quadro Cuide-se do BG, aqui no BG. E hoje nós estamos falando de varizes. O doutor Francisco está de volta e já aí vamos às participações. Ele está entrando aqui comigo no estúdio. Pode chegar aqui com a gente aqui, doutor Francisco, para falar a respeito desse assunto que é de suma importância, a saúde, né, doutor Francisco? Sim. O pessoal está participando, vamos dar uma olhadinha no WhatsApp? Coloca na tela para a gente aí. Olha, a Rosane mandou lá, há um ano... Fiz a cirurgia das varizes e alguns procedimentos estéticos. Minhas microvarizes voltaram muito rápido e fiquei com muitas manchas, parecendo sangue parado. Isso é normal? Olha, as cirurgias de varize, elas têm algumas complicações, alguns efeitos indesejáveis. Então, se faz muito hematoma, pode acontecer de esses hematomas permanecerem e se transformarem em mancha. Existem alguns tratamentos para isso e que dão um certo resultado, mas tem que ser feito imediatamente, logo após. Logo após a cirurgia? Logo após a cirurgia. Qual é o tempo mais ou menos ali? O médico vai ter que avaliar. Tá. Cada caso é um caso diferente. Cada caso é um caso diferente. E as microvarizes, as telangiectasias, realmente existem casos de neovascularização. Então, aparecem algumas telangiectasias, isso não é muito comum, mas pode acontecer. Tá certo? Certo. Vamos ver aqui, tem mais dúvidas? Tem mais perguntas? Aliás, Tereza, trabalhar em pé diariamente aumenta o risco de ter varizes? Como evitar e como tratar?
Isso a gente volta naquele aspecto anterior, por sermos bípedes. E realmente trabalhar em pé, muito tempo em pé ou muito tempo sentado, é o mesmo efeito. E o tratamento realmente é se movimentar os membros inferiores e, eventualmente, meia elástica. Meia elástica, na verdade, todo ser humano deveria usar a meia elástica. Olha que interessante. Né? Porque a meia elástica melhora o retorno venoso. Olha, interessante isso, viu? Vamos lá, tem mais aí, tem mais perguntas. O Domingos, pedalar com frequência ajuda a diminuir o risco de ter varizes? Não especificamente o pedalar vai diminuir o risco de varize, mas toda atividade física melhora o retorno venoso. E com isso melhora realmente, não melhora as varizes, evitem talvez ou diminua a velocidade de aparecimento das varizes. Perfeito, porque daí melhora a questão do retorno venoso. Vamos lá, mais uma dúvida, vamos aí, a Claudiana. Doutor, tenho muitas dores à noite, já fiz tratamentos, fui no médico e ele disse que é hereditário e o fato de ter hipotiroidismo também influencia. É verdade isso? Olha só, dores nas pernas se abre uma chave imensa, tem várias causas, né? Então não há como dizer que dor nas pernas é hereditário. Você tem que investigar realmente a causa, você tem que achar essa causa, tá certo? E isso realmente passa pelo cirurgião vascular, pelo endocrinologista, realmente o hipotiroidismo pode ser uma causa, pelo ortopedista, pelo neurologista, enfim, é um leque de situações de que pode acontecer e que tem que ser investigado. Não pode ficar só nisso. Isso é hereditário e ponto, né? Porque daí você vai continuar com suas dores, mas tem que ser investigado. Investigado. E daí, assim, investigou, quando é que o cidadão que tem varizes, sofre com as varizes, ele fala, olha, é preciso operar. Como é que ele identifica isso? Na verdade, quem vai identificar seria o médico. Certo. Toda varize, o tratamento é cirúrgico, né? O momento de operar depende do paciente, depende das condições clínicas dele, depende da disponibilidade dele fazer um certo repouso, mas as varizes, via de regra, o tratamento é cirúrgico. E depois tem os tratamentos complementares. Que daí é para situações menos graves ou não? Qual situação? Eu digo não cirúrgico. Existe alguma situação, não é tão grave, então só ter aquele cuidado, usar as meias para que evite e retorne aquela questão do Na sangue. Verdade, varize por dentro, nós temos que definir varize. São veias permanentemente dilatadas, tortuosas e com perda de função. Eventualmente tem aquela pessoa que trabalha, que faz muita atividade física e tudo mais, então ele tem as veias mais dilatadas, mas sem a perda de função, entendeu? Esse é o diagnóstico. Certo. Então, se nós pudermos ter esse diagnóstico de veias dilatadas com perda de função, o tratamento é cirúrgico. Agora, eu vou complementar aqui a pergunta. As veias dilatadas por causa do exercício físico. Geralmente, os fitness aí, geralmente aparece algumas varizes nas pernas. Isso aumenta a probabilidade de o cidadão ter varizes ou nada a ver? Não, o exercício muito intenso, quando você tem uma dilatação muito intensa, se a pessoa tem uma hereditariedade, então ele pode aumentar. Aí ele tem que usar meia. Aí tem que usar a contenção elástica. Perfeito. E vamos ao WhatsApp, tem mais aí, Débora Antunes. Estou com manchas roxas nas pernas, pode ser varizes que estouraram? Olha a foto, Olha só, essa é uma paciente que realmente mereceria cuidado, uma avaliação realmente, porque isso pode ser um processo inflamatório por questão de varizes realmente. Essa pessoa realmente precisa precisa ver um cirurgião vascular, porque tem que tratar. Tem que tratar, não pode simplesmente... tem muita gente que vai já pro creme, se automedica, aquela coisa toda, né? Ou busca alguma alternativa em casa, caseira. É bom sempre buscar um especialista, tem que ser um especialista para tratar isso. Perfeito, realmente. doutor Francisco, perfeito. Olha, como evitar e quais os tratamentos? Um assunto importante do nosso quadro aqui do Cuide-se do BG.
Então, você está participando ao longo da edição? Produção aí já disse que não tem mais perguntas por enquanto. Tem? Deu, encerrou. O tempo não nos permite mais. Doutor Francisco, muito obrigado, viu? Obrigado. Por estar com a gente aqui. Obrigado ao programa por dar essa oportunidade de esclarecer os pacientes. Legal. E obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado mesmo. Agora eu estou sabendo um pouquinho mais sobre varizes. Obrigado mesmo. Uma boa tarde. Boa Até. tarde. Boa tarde.